Vamos ouvir agora uma ministração da Palavra de Deus com a missionária Reis. Tema: Prepara-te. Prepara-te. Louvado seja o nome santo do Senhor para sempre. Bendito seja o Senhor. Neste momento iremos meditar na Palavra de Deus, no livro de Amós, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus para sempre e eternamente. Neste momento iremos orar, pedindo assim a Deus a sua proteção, a sua graça. Neste momento que iremos ministrar a palavra do Senhor, pedindo assim ao Senhor que venha tomar a direção e abençoar assim as vidas que hão de ouvir essa mensagem. Soberano Deus, te louvo e te exalto, Senhor, pela tua bondade e pelo teu amor. Quero te agradecer por tão grande oportunidade de, neste momento, Pai, ministrar a tua palavra. Toma nas tuas mãos, Senhor, e venha assim me usar de maneira especial nas tuas mãos. Venha tomar a direção, Pai, e venha falar poderosamente aos corações através desta palavra, a qual será ministrada neste momento. Assim, Senhor, fica conosco. E eu te agradeço por todas as bênçãos e vitórias. Permanece conosco ao ministrar esta palavra, Senhor, e muito obrigado. Amém. Neste momento iremos meditar na palavra de Deus, no livro de Amós. O tema desta mensagem diz: Prepara-te. Louvado seja o nome santo do Senhor. Só o Senhor é Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. O homem se vê diante de constante necessidade de preparação para alguma coisa, seja ela de natureza for. Há, contudo, diversas atividades que exigem um preparo mais apurado: casamento, viagem, exame escolar, recebimento de visita, plantio e etc. Assim o homem está sempre preocupado e cuidadoso na sua preparação para enfrentar estes momentos. A preocupação em se preparar para as coisas. Daqui chega ao ponto de se esquecer de se preparar para a eternidade, de se preparar para se encontrar com Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. O homem tem dentro de si mesmo a certeza de que está nesta terra como se de passagem. Assim, além da Bíblia, temos dentro de nós a convicção de que depois desta vida terrena há uma outra vida além da morte. Por esta razão, é necessário a preparação para este momento de deixar esta vida e ingressarmos a outra. É necessário preparar-se para ter um encontro com aquele que está do outro lado. Aleluia, Deus, o nosso Criador. Louvado seja o nome santo do Senhor para sempre. É necessário nos preparar para encontrarmos com o Senhor. Homens que não se prepararam. O rei Belsazar. A Bíblia fala do rei Belsazar em Daniel 5, versículo 1 ao 30. Louvado seja o nome santo do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém.
para que bebessem neles o rei, os seus grandes e os seus milhares, e mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e seus grandes. Louvado seja o nome santo do Senhor para sempre. As suas mulheres e concubinas. Esta é a interpretação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Beltesazar, ele não se preparou para encontrar com o Senhor. Além do mais, ele usou os utensílios da casa do Senhor para as suas urgias e vaidades. E o Senhor, assim, não aceitou tal afronta. Beltesazar afrontou diretamente ao Senhor, usando assim os seus utensílios sagrados. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor no versículo 16 narra a sentença de Beltesazar por ter cometido tal pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor, diz assim o versículo 26. Esta é a interpretação daquilo. Mene diz: contou Deus o teu reino e o acabou. Essa foi a sentença de Deus para Beltesazar, por ter pecado contra o Senhor, por ter cometido tal maldade, tal tropeço contra o próprio Deus, contra o reino do Senhor, assim usando o que era sagrado, o que era do Senhor, para as suas diversões. Louvado seja Deus. O Senhor contou o reino de Beltesazar e o acabou. O versículo 27 diz: Tequel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Beltesazar foi pesado na balança. Os atos, as atitudes pecaminosas daquele rei foi pesado na balança, e Beltesazar foi achado em falta. Louvado seja o nome santo do Senhor. E por isso Beltesazar foi punido, porque pecou contra o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O rico insensato, a Bíblia fala também, em Lucas 12, versículo 16 ao 20, a palavra do Senhor diz sobre o rico insensato. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. O versículo 19. E direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. O versículo 20 diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Louvado seja o nome santo do Senhor. O rico, na sua avareza, no seu império, por ter tantos bens, por ter tantas riquezas, ele disse: come, bebe, ó minha alma, porque tem muitos bens para muitos dias. Ele não pensou que a qualquer momento ele poderia passar para a eternidade e haveria necessidade de uma preparação para encontrar alguém maior que estava do outro lado, com Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Louvado seja o nome santo do Senhor para sempre. Então Deus disse: se hoje te pedir a tua alma, para quem será? Louvado seja o nome santo do Senhor. Para quem será a tua alma? Para onde irás a tua alma? Bendito seja Deus. Se não te preparares para encontrar com o Senhor, aonde irá passar a tua eternidade? Aonde irás morar na eternidade? A palavra do Senhor diz que há dois caminhos, a céu e a inferno. Que há dois lugares preparados, a céu e a inferno.
Mas o Senhor preparou o céu para o seu povo, para todos quantos se arrependerem e crerem na sua palavra, no seu evangelho, crerem no sacrifício que Jesus fez lá no Calvário e assim o aceitar, para que os teus pecados sejam perdoados e o teu nome seja escrito no livro da vida, e a partir daí você permanecer na presença do Senhor. Esta é a certeza que um dia você vai morar no céu, se você se preparar enquanto tem vida, pois a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo final. O homem só tem oportunidade de arrependimento enquanto tem vida. Beltesazar não quis se arrepender, se converter a Deus enquanto ele tinha vida, mas ele teve uma vida regalada, uma vida de maldade, de pecado, de prostituição, de bebedice, de mentira, de luxúria. O rico insensato, na sua avareza, ele achou que ele só precisava das riquezas terrenas. Ele não se lembrou de Deus enquanto ele tinha vida. Mas o Senhor assim o alertando: se hoje te pedir a tua alma, para quem será? Enquanto o homem vive no seu bel prazer aqui na terra. Muitas vezes tem tudo o que precisa nesta terra. Tem todos os bens que precisar financeiramente. Tem boa posição na sociedade, tem um bom emprego, carrão do ano, fazendas, tudo que você pensa você pode adquirir nessa terra. Mas quando você partir para a eternidade, quando o Senhor te pedir a tua alma, para quem será? Para onde tu irás? Aonde irás passar a eternidade? No descanso eterno ou no tormento eterno? Deus disse para o rico insensato: para quem será? Para quem será a tua alma? Pare e pensa nesta hora. Você está ouvindo esta palavra. A vida não se resume aqui. Além desta vida, há outra vida, na qual todos devemos nos preparar para a eternidade. Não faça como Beltesazar. Não se encante com os prazeres desta vida a ponto de esqueceres de Deus, de esqueceres da salvação, de esqueceres que um dia você vai partir desta vida para outra vida. Esta vida aqui ela é passageira. Estamos aqui por uns tempos, por uns dias, mas a eternidade é para sempre, com Deus ou sem Deus. E a palavra do Senhor nos alerta nesta hora. Se o Senhor te pedir a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Você tem se preparado para tudo na vida, para os seus projetos. Falta-lhe uma coisa: você precisa se preparar para a eternidade. Precisa se preparar para um dia morar com Cristo no céu de glória. A Bíblia fala que há uma cidade preparada para os salvos, aonde as ruas são de ouro e os muros de cristal. Uma cidade aonde tem águas cristalinas, aonde iremos passear, pisar em ruas de ouro, aonde teremos vestes resplandecentes, aonde receberemos a coroa de glória, a coroa da vida eterna, aonde as lágrimas serão enxugadas, nunca mais haverá pranto e nem dor. Mas é necessário uma preparação enquanto vivermos aqui nesta terra. Enquanto temos fôlego de vida, é necessário uma preparação. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Prepara-te, ó crente, para encontrares com teu Deus. Prepara-te, ó servos do Senhor, para encontrares com teu Deus. Prepara, ó homens, para encontrares com teu Deus. Prepara-te, jovem, para encontrares com teu Deus. Prepara-te, todos, para encontrares com teu Deus. Porque se o Senhor de repente te pedir a tua alma, o que tens preparado e para quem será? Deus disse essas palavras para o rico insensato: não se acomode no seu pecado, na sua vaidade, no seu eu, nas suas riquezas,
na sua alta posição. Não. Prepara-te para encontrares com Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia fala ainda de homens que se prepararam. Nós vimos na palavra de Deus acerca de Beltesazar, que não se preparou, o rico insensato que não se preparou. Mas nós vamos ver agora, dentro da palavra de Deus, homens que se prepararam para encontrar com o Senhor. A Bíblia fala do diácono Estevão. Em Atos 7, o versículo 54 ao 59 diz a palavra: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depositaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, quem em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor para sempre. Estevão tão somente foi apedrejado até a morte por causa do Evangelho, porque pregava a palavra de Deus. Foi perseguido até a morte porque pregava a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Estevão se preparou. Esta vida aqui é passageira. Estevão sabia que ele só estava passando os dias, mas ele iria para um céu de glória, aonde ninguém iria alcançá-lo mais para o maltratar, para o apedrejar, para o fazer sofrer ou sentir dor. Mesmo sendo apedrejado, Estevão estava feliz, porque em meio àquele sofrimento, aquela perseguição, aquele apedrejamento, Estevão olhava para os céus e contemplava a glória de Deus. Bendito seja Deus para sempre. Ele contemplava o Senhor que o esperava. Aleluia. Bendito seja Deus de eternidade a eternidade. Estevão não se preocupou porque estava sendo apedrejado, porque ele se preparou com vida para encontrar com o Senhor. Então, independente de qual fosse a morte, a forma que ele partisse para a eternidade, ele partiria feliz. Aleluia. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor ainda fala do piedoso Simeão. Em Lucas 2, 25 a 32. Outro homem de Deus que se preparou com vida para encontrar com o Senhor na eternidade. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas 2, versículo 25 ao 32. Havia em Jerusalém um homem cujo nome Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Aleluia. Que privilégio. A palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor estava sobre a vida de Simeão. Louvado seja Deus. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto
o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e o louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. E esta salvação que os olhos de Simeão viu foi o próprio Jesus Cristo, aleluia, ainda quando criança. Viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus é a luz que ilumina as nossas vidas, os nossos caminhos. Ilumina os caminhos do povo de Deus, daqueles que se arrependeram e se converteram a Cristo. Simeão disse: agora pode despedir o teu servo em paz. Agora eu posso ir para a eternidade em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, que é Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas como se preparar? Como se preparar para morar na eternidade? No sentido negativo diz: não é fazendo uma reforma social ou moral, de jeito nenhum. Você fazendo uma reforma social ou moral na sua vida é bom, é maravilhoso, mas isso não vai te levar a Deus. Em Romanos 7,18 diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, Paulo disse. E com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. O versículo 24 diz: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo desta morte? Aleluia. A palavra do Senhor fala desta forma porque o homem de si mesmo, o homem não consegue dominar a si próprio. O homem não consegue deixar o pecado, a maldade, a vaidade, as coisas que afastam ele de Deus. Ele não consegue. Se ele não buscar, não clamar, não entregar sua vida a Jesus e não deixar o Espírito Santo dominar a sua vida, o homem de si não consegue. Paulo disse que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal assim fazia. O homem no seu natural não consegue obedecer e nem seguir os mandamentos de Jesus. Não consegue obedecer a Deus. Então uma reforma social ou moral não vai resolver. Não vai te dar a garantia de morar na eternidade um dia com Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Por melhor que seja a justiça do homem, é um trapo de imundície. Por mais justo que o homem seja, a justiça do homem em si é comparado como trapo de imundície como para Deus. Deus assim o compara como trapo de imundície. Josué 64, versículo 6 diz assim: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapos da imundície. E todos nós caímos como a ovelha, e as nossas culpas como um vento nos arrebata. Louvado seja Deus. Só Deus pode mudar a natureza do homem. Só Deus pode purificar o homem. Só Deus pode transformar o homem velho numa nova criatura. Aleluia, louvado seja Deus. Não é guardando o dia ou mandamento que você vai garantir a tua entrada na eternidade com Cristo.
que você vai garantir a tua salvação. Não, de forma nenhuma. Colossenses 2, versículo 16 e 17 diz: portanto, ninguém vos julgue pelo que comer ou pelo beber, ou por coisa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Louvado seja Deus. Então não é guardar dia ou mandamento. Louvado seja Deus, não vai resolver o teu problema. Lucas 18 a 23 diz: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Aleluia, louvado seja Deus. Este jovem rico, ele guardava os mandamentos até, guardava dias, mas ele não tinha um novo nascimento. Ele não tinha se convertido verdadeiramente a Cristo, porque quando Jesus disse para ele: falta-te uma coisa, vende tudo quanto tem, reparte para os pobres, depois vem e segue-me. Porque depois dele fazer tudo, seria necessário seguir a Jesus. É necessário se converter ao Senhor e segui-lo. Aleluia, louvado seja Deus. Ele era muito rico, ficou triste e foi-se embora. Não faça como este jovem. Arrependa-te e se converta ao Senhor e siga ao Senhor. Você vai estar se preparando para morar com Cristo na glória. Não será mudando de religião que você vai garantir a tua salvação. Não. Mateus 3, versículos 7 e 8 diz a palavra do Senhor: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinha ao seu encontro, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Louvado seja Deus. Arrepende-te dos teus pecados e se converte ao Senhor. João 6, o versículo 26 e 27 diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Louvado seja Deus. Aquela multidão seguia a Jesus, não porque verdadeiramente eles se voltaram para Deus, eles estavam arrependidos dos seus pecados, mas porque Jesus dava pão para eles comer, mas porque Jesus fazia milagre, curava aquele povo, muitos que estavam desenganados da medicina. Mas o Senhor disse: não trabalhai não só pelo pão que perece, mas pelo que permanece. Jesus estava assim dizendo para aquele povo que eles deveriam seguir a Jesus de todo o corpo, alma e espírito.
pensando assim na sua salvação. Que eles recebessem o milagre é maravilhoso. Que eles recebessem o alimento, mas principalmente que eles garantissem o direito de morar com Cristo no céu de glória um dia. Esse foi o conselho de Jesus para aquela multidão. Continua para todos quanto ouvem a palavra do Senhor nos nossos dias atuais. Se você ouve a palavra do Senhor, creia na pregação do Evangelho, se converta e siga a Jesus. Não só por um milagre que você deseje receber, não só por uma bênção, por uma porta de emprego, ou por um problema que você queira que o Senhor resolva. Ele faz tudo para o seu bem, mas o principal, o que Ele realmente quer que você alcance dele é a salvação. E Ele está pronto para assim te dar a salvação. Só precisa você crer na pregação do Evangelho. Só precisa você se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como Senhor e Salvador único da tua vida e da tua alma, e se entregar inteiramente para Ele e assim o seguir. No final, no termo desta mensagem, eu irei te fazer um convite. E você está com a oportunidade de fazer a sua decisão. Louvado seja Deus. Em Atos 8, o versículo 18 e 22, a palavra do Senhor ainda diz: E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcance por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que Ele, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Aleluia, louvado seja Deus. O cidadão quis comprar, achou que poderia comprar o poder, a autoridade de orar e o Senhor assim fazer milagre, de orar e o Senhor assim batizar com o Espírito Santo. Mas Pedro assim o repreendeu. Esse dom é repartido para o povo de Deus, mas para aqueles que se entregam ao Senhor de corpo, alma e espírito. Mas para aqueles que verdadeiramente adoram e servem ao Senhor. Louvado seja Deus, não é comprado por dinheiro. Não precisamos de dinheiro para sermos cheios do poder de Deus. Só precisamos estar na presença do Senhor. Só precisamos deixar os maus caminhos e servir somente a Cristo. Aleluia. Como se preparar? Sentido positivo. Louvado seja Deus. Arrependendo-se dos seus pecados. Esse sentido positivo é dessa forma que você pode se preparar. Arrependendo-se dos seus pecados. Esse é o primeiro passo. Louvado seja Deus. Esse é o caminho. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Atos 2, versículo 37 e 38 diz: Ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Então esta foi a mensagem de Pedro para aquele povo, que ao ouvir a pregação da palavra de Deus, sentiram temor nos seus corações e se arrependeram dos seus pecados. Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o pecado separa o homem de Deus. Então, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não deixar o pecado que te separa de Deus, nunca você vai encontrar o Senhor face a face. Nunca você vai morar com Cristo na eternidade. Nunca você vai ter o descanso eterno. É necessário se arrepender e deixar o pecado. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem jeito, todos pecaram. Toda a humanidade pecou. Mas quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, Ele pagou o preço, o resgate. Louvado seja Deus. Então não tem ninguém bonzinho. Todos pecaram, todos precisam se arrepender e se converter a Cristo. Ninguém pode salvar a tua vida, a tua alma. Ninguém pode te dar o direito de morar um dia com Cristo na glória. Só Jesus pode. E se você se arrepender e o aceitá-lo, porque o pecado impede Deus operar na vida do homem. O pecado impede. Isaías 59, 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto. Louvado seja Deus. Então seus pecados é quem faz a divisão entre você e Deus, entre nós e Deus. É necessário deixar o pecado para que essa barreira seja quebrada. Louvado seja o nome do Senhor, porque o pecado leva o homem à morte eterna. É por isso que, se você não se arrepender, se você não se converter a Cristo, você morrerá eternamente. Você não terá vida eterna com Cristo. Você não viverá para sempre com Cristo. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Então, se você viver em pecado durante toda a sua vida e não se arrepender e partir para a eternidade, sem Deus, sem paz, sem salvação, o salário por você ter pecado a sua vida inteira e não ter se arrependido é a morte eterna. Livre-se dessa condenação. Jesus pode te livrar. Corra para Ele. Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A alma que pecar, essa morrerá. Ninguém vai justificar o pecado do outro. Cada um dará conta de si a Deus. Você vai dar conta dos seus pecados, dos seus feitos aqui na terra, das suas palavras. Você vai ter que prestar conta de tudo a Deus. Se você perseguir o povo de Deus aqui nessa terra, você vai prestar conta com Deus se você não se arrepender. Aleluia. Aceitando Jesus Cristo como o único Salvador, essa é a única maneira de você se livrar da condenação. Atos 16, 30 e 31. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para que me salve? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Pedro disse para aqueles carcereiros: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa.
Esta palavra continua valendo para você que está ouvindo esta palavra nesta hora. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O Senhor quer resgatar a tua alma. O Senhor quer resgatar a tua vida. Porque não existe outro que possa salvar você. Não existe. Só Jesus Cristo é o Salvador. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens. Só Jesus Cristo. Não adianta você procurar atalhos ou nomes ou caminhos. Jesus é o santo que pode salvar a tua alma. Ele unicamente. Aleluia. A palavra do Senhor diz: nenhum outro há salvação. Nenhum outro há salvação. Só em Jesus Cristo. Porque Ele é o único mediador entre Deus e o homem. É Jesus que faz essa mediação entre Deus e o homem. É Jesus. Ninguém te levará a Deus. Somente Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. Timóteo 2, versículos 5 e 6 ainda diz: porque há um só Deus e um mediador, que é Jesus Cristo, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Jesus Cristo, Ele tem essa capacidade, porque Ele derramou seu sangue, Ele morreu na cruz do Calvário, Ele fez o sacrifício para salvar a tua alma. E nenhum outro fez o sacrifício, foi unicamente Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Resgate ou redenção significa o preço pago. Foi o que Jesus fez, Ele pagou o preço para obter a liberdade de alguém. Louvado seja Deus. Na obra da redenção de Cristo, a sua morte é o preço pago para libertar o homem e mulheres do demônio, do pecado. Tratam-se da soltura da condenação. Então, de uma vez que Jesus pagou o preço, e de uma vez que você aceitar esse sacrifício e crer, e se arrepender, e se converter a Ele, imediatamente este preço já foi pago por você. Os seus pecados serão cancelados e o seu nome será escrito no livro da vida. João 14, versículo 6 diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo. Diante desta palavra, não lhe resta mais nenhuma dúvida. Neste momento, tão somente eu quero orar por você. Louvado seja Deus. Eu quero colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Eu quero clamar e interceder ao Senhor em prol da sua vida nesta hora, que atentamente ouviu a mensagem. Neste momento eu quero te fazer um convite. Louvado seja Deus, para que você aceite Jesus como teu Salvador, pois nenhum outro há. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Siga este caminho. Você só vai ter vida com Jesus. Aleluia. Livre-se da condenação desta morte. Livre-se do pecado. Louvado seja Deus. E se assim você o aceita nesta hora, estarei orando por você neste momento. Aleluia, louvado seja Deus. Soberano e eterno Deus, bendito e maravilhoso, Pai querido, santo e verdadeiro, Pai maravilhoso, eu quero te adorar, te louvar, te magnificar e te exaltar.
Eu quero, Senhor, dizer que Tu és maravilhoso. Tu és o nosso tudo e sem Ti nós não somos nada. E que somos dependentes de Ti. E neste momento, Senhor, eu me coloco na Tua presença para colocar cada uma destas vidas que ouviram esta palavra, a ministração da Tua palavra, Senhor. Eu quero colocar estas vidas nas Tuas mãos e quero Te suplicar, ó Deus, em favor de cada uma destas vidas. Quero, ó Deus, Te pedir que venha, Senhor, assim resgatar e libertar estas vidas. Quebra agora as algemas, os grilhões. Liberta estas vidas, ó Pai, de toda maldade e erro que estas pessoas estejam infiltradas. Liberta de toda enfermidade e toda maldade. Liberta-os agora, Senhor, de toda opressão maligna, de toda depressão, de toda obra de feitiçaria, de toda magia, de toda obra satânica. Liberta agora no nome de Jesus. E esta pessoa, Senhor, que creu e confessou a Ti como Senhor e Salvador neste momento, que aceita-Te ou está aceitando a Ti como Salvador nesta hora, eu Te suplico em favor deles. Toma estas vidas nas Tuas mãos, perdoa os pecados deles agora e escreve o nome destas pessoas no Teu livro da vida nos céus. E assim os ajuda a permanecer, os prepara, Senhor, para morar contigo um dia no céu de glória. Ajuda-os a permanecer, acampa os Teus anjos ao lado destas pessoas, Senhor, e as protege, as livres do mal. Guarda assim também agora os meus familiares, a minha vida, os meus projetos. Ah, Senhor, guarda a vida dos Teus filhos que estão empenhados, realizando agora este trabalho comigo. Senhor, toma a vida destas pessoas nas Tuas mãos, destes Teus servos. Prospera, Senhor, ó Senhor, este lugar, esta empresa. E assim faz uma grande obra, Senhor, para a glória do Teu nome. Eu Te louvo e Te exalto e Te magnifico por todas as bênçãos e vitórias, pela salvação das almas que assim creram nesta pregação. Obrigado, meu Senhor. Cobre-me com o sangue de Jesus. Cobre cada vida que está ouvindo esta palavra com o sangue de Jesus. E assim eu Te agradeço pelas vitórias, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre.